Bom, primeiro a respeito desse pedido do Ministério da Defesa para ter acesso às eleições passadas, 2014, 2018. Por que não pediram isso em 2015 e 2019? Uhum. Ou nos próprios anos? Aliás, por que o Exército, desde 1996, as Forças Armadas jamais se intrometeram no sistema eleitoral, jamais se intrometeram em uma campanha eleitoral, jamais tiveram curiosidade de saber sobre urnas eletrônicas, sobre código-fonte, sobre sistema de apuração, de contagem de votos. Nunca. Nunca houve um único ofício enviado pelas Forças Armadas, por nenhuma delas, ao TSE pedindo qualquer explicação a respeito de confiabilidade de urnas eletrônicas. Nenhuma. Zero. Isso não é modo de dizer. É zero mesmo. E, de repente, em 2022, por alguma razão, ou melhor, sem nenhuma razão razoável, o Exército se torna obcecado, parte dele se torna obcecado pela segurança das urnas eletrônicas, ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro, também sem apresentar nenhuma prova, joga dúvida a respeito do confiabilíssimo sistema brasileiro. Perfeito? Não, perfeição não existe. Mas muito confiável o sistema brasileiro, dia sim e dia também. Então é de se questionar por que esse súbito interesse das Forças Armadas no sistema eleitoral. Em relação ao Coronel Ricardo Santana, a atuação dele era lamentável, Lembrão. Era lamentável. Por exemplo, ele compartilhou uma informação falsa de que o Lula teria roubado um faqueiro de ouro da Rainha Elizabeth II. Na época da ditadura, em 1968. Ele compartilhou a informação de que o Lula teria no Palácio de Buckingham surrupiado um faqueiro de ouro da Rainha Elizabeth II. É de se perguntar como é que esse cara conseguiu se formar em agulhas negras. Ele cometeu também altíssimas deselegâncias quando escreveu, por exemplo, comentando um texto da Simone Tebet, em que ela defendia que mulheres devem votar em mulheres. Ele escreveu nos comentários o seguinte, Sheila: vaca vota em vaca. Inacreditável, né? Foi lá e escreveu que o sistema eleitoral era comparável a uma loteria, porque na loteria você sai com um comprovante. Olha a profundidade do pensamento de parte das nossas Forças Armadas, de um coronel que estava lá para fiscalizar a confiabilidade das eleições. Escreveu que votar no PT é exercer o direito de ser idiota. Ele tem o direito de achar isso. Mas ele, como coronel do Exército, não pode se manifestar dessa maneira, nesses termos, com esse tipo de linguajar nas redes sociais. O que aconteceu? Com o controle dos militares para que eles não exerçam um papel político público, especialmente numa época eleitoral. Tudo dá razão. O TSE é de dar uma bicuda para fora dessa criatura que, como disse, agia mais como um ativista. Aliás, ativista não. Porque não há nada de errado em você ser um ativista. Ele agia como um propagador de mentiras nas redes sociais, ou seja, cometia crimes. Levando-se em conta o papel institucional dele, crimes contra o nosso sistema eleitoral. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. Coronel Ricardo Santana.